E aí, galera? Aqui é Hinton Bentes, da Amazônia Tech, no projeto Smart Jungle. Vim convidar vocês aqui para assistir nosso vídeo de hoje. Você está chegando por aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Deixa aí o teu joinha, né? Dá o like, isso ajuda aí a gente no canal. Bom, hoje a gente vai falar com o professor doutor Plínio Cardoso, né? Um grande cientista aqui do estado do Pará, né? Aqui da Amazônia. Vai falar um pouquinho para a gente sobre esses problemas aí da coronavírus, né? Vai fazer as diferenças aí, vai explicar para nós como é que isso funciona e como é que isso impacta realmente a vida do homem da Amazônia. E vamos também ter a presença do enfermeiro, doutor também, Leopoldo Moraes, que vai falar sobre essas relações humanas, né? Que a gente está passando no meio dessa pandemia, né? A questão do ostracismo, a questão da perda e como é que o ser humano pode trabalhar com isso. Então fica com a gente no Smart Jungle, dá logo a tua curtida, que esse vai ser muito legal hoje, hein? Toca a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Hinton Bentes, falando em mais um Smart Jungle, né? Nosso projeto aqui de debate sobre as questões que interessam o povo da Amazônia. Nossos convidados de hoje são o Dr. Plínio Cardoso e o Dr. Leopoldo Moraes. O Dr. Plínio Cardoso é doutor em Biologia Celular e Neurociências pela Universidade Federal do Pará, né? Ele é um biólogo e vai falar hoje aqui com a gente sobre os diagnósticos, né, e o impacto da saúde mediante esse novo momento aí de pandemia que a gente está vivendo. E o Dr. Leopoldo, né, ele é enfermeiro, também biólogo e doutor em Biologia Celular também pela Universidade Federal do Pará. E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre as experiências aí que a gente vai ter, como trabalhar melhor as nossas perdas, né, nesse momento aí do Covid e como a gente pode melhorar a nossa vida, né, nesse momento aqui, o que a gente pode fazer de melhor. Então, começando aqui nossa conversa, nosso bate-papo de hoje com o Dr. Plínio, pergunto, Plínio, como é que a gente pode fazer agora, né? Qual é a expectativa e os impactos que essa doença tem aqui para o povo da Amazônia, aqui nessa sua visão de tecnológica? Existe alguma possibilidade? Explica melhor para a gente o que é esse Covid, esse corona. Por favor. Primeiramente, boa noite, Hinton. Boa noite, professor Leopoldo. Prazer estar aqui. Boa noite. Estou à disposição aqui, estar nesse bate-papo e responder aqui algumas perguntas. Tom, o coronavírus, né, o vírus da SARS-CoV, né, ele causa uma doença chamada Covid-19. Né, é um vírus que tem um material genético de RNA, né, e ele tem como preferência a entrada em células específicas, algumas delas do trato respiratório, né? Pelos estudos apontados até agora sobre o modo de transmissão do vírus e como ele se comporta, né? Até agora o que se tem, e isso é catalogado na literatura científica, do que se tem de experiência, ainda é o isolamento social e as medidas preventivas, né? Então, para a nossa população aqui do norte do país, ainda deve-se praticar o que tem se praticado no mundo inteiro, né? Que é o isolamento, na medida do possível, isolamento social, né? Não temos perspectivas, por enquanto, de vacinas, né? Até se encontrar uma vacina, até se fabricar uma vacina. Existem algumas opções ainda que estão em testes clínicos, em primeira, segunda fase, mas ainda não se tem notícias até agora de algo, ou notícias que logo nós teremos vacina. Inclusive, ontem ou anteontem, agora, esses 2 últimos dias, surgiu a notícia que o Brasil vai ser incluído, como o foco da pandemia está vindo aqui para a América do Sul, já está no Brasil, provavelmente vai sair dos Estados Unidos e o Brasil vai ser o próximo, né? O Brasil foi incluído na fila de ser um dos primeiros países a receber uma possível vacina que vai ser testada nos indivíduos. Mas hoje o que eu posso te dizer para a gente
hoje, para a nossa realidade, é o isolamento social e medidas de prevenção para evitar o contágio. Plínio, uma pergunta aqui. A gente estava num grupo, numa discussão aqui, né? E Covid-19. Né? Isso eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Né? O leigo, aí, os senhores são cientistas, né, da biologia, mas a maioria de nós não é. Né? Então, poxa, chegou 19. Quer dizer, então passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, não deu tempo de se preparar. Como é que chega nesse número 19? Que é isso aí? Bom, Tom, essa doença, na verdade, ela surgiu, já tinha históricos, né, na literatura, né, dessa doença no Oriente Médio, que a gente chama de MERS, né, já surgiu há uns anos atrás, né, e na China surgiu na cidade de Wuhan, né. Como é que ela surgiu? Ela surgiu como se fosse dos hábitos alimentares daquela população, né. Então, o que acontece? Essas pessoas que moravam naquela cidade, elas tinham um hábito alimentar um pouco diferente, comiam animais silvestres, né? Então, o costume desses hábitos alimentares, né? O vírus. Hoje tem muita notícia, muita coisa na Deep Web que o vírus foi fabricado, foi engenharia genética. Então, na verdade, foi uma adaptação do vírus, tá? Esse vírus, ele rondava em animais silvestres, tá? E sofreu uma alteração e se adaptou ao humano, né? O número 19, ele tem a ver com o ano 2019. É. O número 19 tem a ver com o ano, que quando estourou o evento na cidade de Wuhan, na China. Então, ele levou o número 19 em razão do ano. Então não quer dizer que não é porque teve 19 momentos anteriores, então. Eu posso não. dar uma palavra? Tem a ver com... Por favor, professor Leopoldo. Pode? Aí o professor Plínio coloca a condição do chinês, né, de se alimentar, de hábitos de cultura meio diferente, cultura gastronômica diferente, né, pelo menos é o que se tem, a história de que veio através do pangolim, né, um animal que eu não sei se é endêmico daquela região, ou seja, é só naquela região que se encontra? Acredito que sim. Pois é, mas... Acredito que sim. Isso, o pangolim, né? Mas aí é só um adendo, né, para me meter na exposição do professor. Mas nós, amazônidas, né, do povo amazônico, nós temos esse hábito também, né, doutor? E aí a gente está muito sujeito a uma infecção como essa daí, a gente entrando, como a gente entra, cada dia a gente entra mais um pouco no habitat natural desses animais aí. Tem várias regiões aqui, né, que você vai aqui, na Amazônia aqui, Manaus ou Amazonas, o Amapá, você tem os seus animais silvestres, macacos, pássaros. A Amazônia é legal como um todo, né? Sim. Toda a Amazônia brasileira tem os seus hábitos e costumes aí que fatalmente tem aí os seus roedores, os seus pássaros. Professor Leopoldo, na África tem também. Acabei de ver aqui. A África tem. Olha só. Não é endêmico. Na África também então ele não é endêmico de lá, né? Do Oriente. Isso. Não é. Pega muitos países da Ásia também. Não só na China, tem em outros países da Ásia também. E tem na África também. Olha só. Né? Engraçado que pois é, né? muito assim... desse... Vou falar então. Engraçado Plínio, que muitas dessas histórias... Vou lhe fazer uma pergunta sobre essa questão aí, a gente ainda falando um pouquinho mais sobre essa questão do viral, tudo, né, antes de entrar nesse debate da questão gastronômica, a gente pode dizer isso. É isso, né? Hábitos alimentares, né? Fica melhor assim. Existe alguma ferramenta, algum mecanismo que tenha como a gente fazer, como existe aqui a pesquisa genética, né, dos seres humanos, hoje o mapeamento genético, né?
existe como fazer um mapeamento dos vírus também, desse mesmo modelo? Existe alguma coisa sobre isso? A edição de um gene, não sei. Sim. Olha, descartar possibilidades de manipulação genética eu não descarto, tá? Mas creio eu que se algo fosse feito nesse sentido de manipulação genética, acho que qualquer estudo molecular conseguiria perceber a edição, conseguiria, deixaria traços a manipulação. Né? Não descarto, não descarto. Nesse caso do Covid, está mais que provado que o que aconteceu na situação do Covid na China foi uma transformação, foi uma adaptação do vírus que corria em animais silvestres, ele estava rodeando os animais silvestres, e ele se adaptou ao ser humano. Então, como aquela população ela tinha um hábito alimentar diferente, em aspas, diferente, né? Então, o que acontece? O vírus se adaptou e acabou infeccionando, acabou penetrando, se infiltrando no organismo humano. E isso, Tom, não é muito difícil. Se você pegar a literatura, vou te dar um caso, não tão recente, mas, por exemplo, o HN1 surgiu no México e nos Estados Unidos, mais ou menos desse jeito, criação de porcos. A gripe espanhola, que assolou o mundo há muitos anos atrás, né? Os relatos que se tem notícias foram de foram criações de fazendas nos Estados Unidos, né? Então tudo leva a crer que a gripe espanhola ela nasceu ou surgiu nessa situação também de criação de animais. H1N1 é um claro clássico nos Estados Unidos e no México de criação de porcos, criação em ambiente com outros animais silvestres. Isso é muito bem relatado na literatura. Isso não é raro. Entendo. Realmente é bem interessante isso aí. Você vê que é uma evolução, né? Então, todos os materiais, né? As pessoas, os seres vivos, né? Têm as suas evoluções, assim como os vírus, bactérias que assolam também a humanidade, né? É bastante complicado. Isso. Agora eu lhe pergunto assim, existe alguma forma, né? Aí já um pouquinho já da parte bem específica da ciência. Como é que eu faço para descobrir, desenvolver uma vacina para um vírus? Eu preciso de que tipo de informação, de que tipo de coisa, doutor? Depende. Existem formas de tu induzir, de tu fazer uma vacina. Uma delas é tu pegar o vírus, tirar o material genético desse vírus, fazer uma solução, digamos assim, uma substância, né? Tu vai colocar nessa substância, estou te falando de maneira bem, você vai fabricar um líquido, nesse líquido vai conter pedaços do vírus, mas sem material genético, e você vai injetar esse líquido no ser humano. Então, você vai colocar parte do vírus dentro desse líquido e você vai injetar no humano. O teu corpo vai entender que algo diferente entrou nele e ele vai produzir um aparato imunológico para combater. Só que na vacina, quando você fabrica a vacina, você tira o material genético do vírus, que é a parte mais venenosa do vírus. É porque é o material genético do vírus que faz com que ele se multiplique. Sim. Então, na vacina, você vai ter parte do vírus no material genético. Essa é uma das formas. Perfeito. Obrigado, doutor Plínio, aí, pelas suas contribuições. Com certeza ajudou muito aí as pessoas aqui a entender um pouquinho mais sobre o que é esse coronavírus, como é que ele impacta na vida das pessoas aí. Convido o senhor para permanecer aqui na nossa vídeo, que agora a gente vai conversar com o professor Leopoldo. Né? Professor Leopoldo, agora entrando mais especificamente na sua área aí, né, nessa parte das relações humanas, junto com a saúde pública, né? Esse novo momento aí do Covid,
né? Nessa endemia aí a gente está vendo aí números bastante avassaladores, né? Muitas perdas, né? Familiares, amigos, e a gente vê aí nas redes sociais, né, que as pessoas estão sofrendo bastante com isso, né? A questão, como é que a minha pergunta para o senhor é, como é que a gente pode trabalhar, né, essas perdas nesse momento da pandemia? Como é que se dá você? Boa noite, professor Hinton, boa noite, professor Plínio. É interessante a gente ver Boa esses noite. detalhes aí da biologia, né, junto a essas situações que geram muitas dúvidas, por sinal. Professor Tom, eu tenho aqui a estatística do dia 4, né? Hoje nós estamos no dia 5. Então, no Brasil, nós temos 630.708 positivados, temos 34.625 óbitos. No mundo, nós temos 6.416.828 positivados e 382.867 óbitos. Aí a gente fala das perdas, né? Como é que hoje o mundo está vendo isso? Eu poderia, né, retornar essa pergunta e perguntar assim, dizer para vocês sentiram essas mortes aí? Alguém de nós sentiu? Vamos botar um pouco do lado religioso. Graças a Deus, não. Nós tivemos perdas, sim, mas foram perdas que a própria psicologia chama de perdas, e a gente pode dizer que perdas imaginárias para a gente, né? Então, hoje a gente... O que seria a perda imaginária? É aquela perda que a gente perdeu, mas que a gente, na verdade, não convivia tão próximo. Então, é aquele amigo que fazia muito tempo que a gente não via, que realmente nos, se relacionava muito longe com a gente, quando muito encontrava, era bom dia, boa tarde, tudo bom, quanto tempo, e aí a gente perdeu o contato. Que a gente diz hoje, perdi o fulano, mas foi, né, faz tempo que você perdeu. E você tem as perdas reais, né? Infelizmente, quando você perde um pai, uma mãe, alguém muito próximo, dependendo da referência do que você tem, né? Então, imagina que nós temos essas perdas aí em números acentuados, em números assustadores. E aí a gente fica perguntando, né? Hoje, o que mais tem impactado as pessoas, e eu tenho escutado isso, né? Os anos de psiquiatria nos fez aproximar dessa relação, como o senhor mesmo colocou, a questão da relação humana, é das pessoas não poderem mais se despedir, né? A famosa despedida que a gente tinha, o velório, né? E que é cantado em algumas culturas como diferente, né? Nós temos aí um meme que circula muito aí daqueles, eu acho que é africano, aquele ritual todo. Quer dizer, ele virou meme, mas se a gente levar em consideração, aquilo não deixa de ser um ritual de despedida, no qual as pessoas que estão convivendo com aquilo, elas, na verdade, estão se despedindo, estão entrando em contato com a realidade. Realmente morreu, e a gente vai lá e você tem até depoimento do próprio Zeca Pagodinho, né, lá no morro, não tem coisa melhor do que o enterro do fulano, que todo mundo bebe, tudo. Quer dizer, naquele momento você está entrando em contato com a realidade. E hoje, com a Covid, o que acontece? Morreu, você vai, né? Quando infelizmente morre em casa, você vai para o Instituto Médico Legal, é comprovado e de lá sai direto o cortejo para o cemitério, para sepultamento ou para cremação. Quer dizer, muita gente que teve essa perda, isso são depoimentos, isso não é uma impressão minha, são depoimentos de pessoas que dizem assim, parece que a pessoa não morreu. Né? Por quê? Porque não teve aquele ritual que a gente está acostumado. Então, isso tem levado as pessoas a ficar remoendo
né? Porque a morte por si só, ou seja, eu diria assim, o luto, a perda, né? Nós estamos falando de Covid, que seria a perda por morte de uma pessoa, de um ente querido. Mas o luto em si, ele tem todo um processo, né? Quando a gente fala de morte, a gente tem o processo da morte e o processo do morrer. São coisas diferentes, que a gente normalmente encara como uma mesma coisa. Mas a gente fala num ditado popular aí, parece que está morto, mas ainda não foi enterrado. É verdade. As pessoas que perderam alguma coisa muito próximo de si, que elas deixam de viver, olha só, elas deixam de viver por conta de uma perda. E aí você tem, né, na Covid hoje, essa incógnita do processo da morte. Você sempre fica pensando, não, morreu? Não. E aí você recebe também os acalentos religiosos, né? Você pode reparar lá que todas as frases são acalentos religiosos. Foi ao lar, foi ao Pai, né? Que Deus o receba. Quer dizer, a cultura da morte e da cultura do morrer, ela precisa ser colocada muito bem para a família, se é a cultura religiosa, se é a cultura dos próprios hábitos da população de um modo geral. A gente precisa realmente reinventar esse nosso processo, né, de aceitação da morte. Né? O que a gente tem vivido é isso, né? Dizer para a pessoa assim, ó, morreu mesmo, morreu mesmo. E daqui para frente, você vai precisar aprender a conviver com essa lacuna, com essa, nós poderíamos dizer, com essa perda. É a questão da aceitação, né, professor? O problema é que muitas das vezes você tem, não sei se é o termo correto que eu vou usar, seriam uns graus, né, de relacionamento. Então, quer dizer, você vai ter aquele vizinho, aquele amigo que mora mais distante e você tem um grau de impacto. Mas se você está aqui um familiar, ou então um amigo mais próximo, você já tem um outro impacto, então de repente aquilo pode... um grau de intensidade de dor, que aí cada um sabe a sua intensidade da notícia, né, de como encarar aquilo de uma forma diferente. E aí entra o fator, inclusive o fator etário, né? O adulto, ele vê a morte de uma forma, a criança vê a morte de uma outra forma. Então, esses impactos, eles também precisam ser vistos pelo fator etário, né? Pelos fatores de interesse, né? O interesse econômico, você tem isso também. Mas aí a gente sairia um pouquinho do foco de falar isso quando a gente diz assim, que essa perda que a gente tem pela Covid, né? Como nós estamos vivendo essa nova situação, eu não sei se isso está passando, né? Eu sempre passo a pergunta para o nosso público. A gente tem um ditado que ele é muito comum nas pessoas, nos leigos, que diz assim, vocês da área de saúde, vocês são frios, porque vocês veem gente morrendo, vocês já não se incomodam. De uma forma muito sutil, perguntem às pessoas se elas estão impressionadas com esse número aqui. Com esses números altíssimos de mortes. Por quê? Porque são mortes daquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Nós já estamos habituando a perder. Então, nós já estamos justificando a morte a partir de outros fatores, tipo, realmente, morreu, mas era hipertenso, morreu, mas não tomou nenhum tipo de medida preventiva, morreu, mas não quis fazer o que as autoridades sanitárias... Então, você começa a justificar a morte. Isso é um mecanismo de defesa que a gente tem. É igual, infelizmente, aquele mecanismo que diz assim, mataram um ali, uma chacina.
Ah, mas todos que morreram ali tinham alguma culpa, como se a morte fosse uma justificativa para aquilo ser verdadeiro, né? Então, quando você fala na aceitação aí, por não? Quando você fala na Não, termine que eu quero. quando você fala da aceitação, é uma forma que você tem de minimizar ou de justificar para você mesmo que aquela morte foi uma morte, diremos assim, legítima, né? Que realmente deveria morrer. A gente está passando por isso. Né? Você vê, por exemplo, que o próprio Guimarães Rosa, ele dizia que a gente não morre, fica encantado. Então, vocês já viram como a gente costuma enaltecer as pessoas, né, que morreram? Né? A gente tem um exemplo muito próximo aqui, infelizmente. Né? Nós tivemos um médico de um clube paraense que agora vão dar o nome de um do tobogã do estádio, o seu nome. Né? E Orlando Silva já cantou isso em verso, né? Me dei as flores em vidas, o carinho, a mão amiga para... Né? Então, quando você vê isso daí, você vê o quanto que a morte ela tem um significado diferente para cada pessoa. Porém, tem uma autora, que a gente chama de Kübler-Ross, ela fez diremos assim, ela fez as etapas da morte. Né? Existem as etapas da morte. Existe as etapas do luto, melhor falando. Como nós estamos falando de morte propriamente dito, a gente pode dizer, você tem, né, a primeira etapa é a negação, né? Você tem um vídeo circulando aí na internet de um rapaz com uma cerveja dizendo só os fortes, porque isso, porque aquilo, e logo em seguida colocam ele num leito dizendo, não, eu vou, né, melhorar, não sei o quê. Quer dizer, isso daí é como as pessoas vão dizer assim, bem feito, tá vendo? Eu te falei, como se, né, a gente estivesse sujeito a não fazer algo que todo mundo está fazendo, nós somos punidos. E essa punição, né, lá nos tempos antigos, eram dos deuses, né? Por exemplo, a tanatologia, que é a ciência que estuda a morte, a tanatologia do deus Thanatos, né? Ou mais recentemente colocado em filme, o Thanatos, né? O Thanos, era o deus da morte. Quer dizer, quando morria, era um castigo dos deuses, que a gente sabe hoje que não é bem assim. E quando ele fala, né, das fases da morte, que ele fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e, ao final, a aceitação, você vai ver, não necessariamente nessa ordem, tá bom? Não necessariamente nessa ordem. A Kübler-Ross, quando postula sobre isso, ela coloca exatamente o ponto em que a gente quer chegar. Aceitar a morte é a condição final para que você volte a reviver, né? Ou conviver, viver com, retomar a vida. Tem gente que, diga-se, tem gente que não consegue, né? As perdas às vezes são muito fortes, que precisam de profissionais para, né, diremos assim, realinhar a vida, mesmo, né, buscando novos recursos. Professor, só uma questão aqui. Queria saber sobre a sua impressão. Eu dou aula em faculdade, dou aula no ensino público, mas também nas faculdades privadas. Queria saber sobre a sua impressão durante esse período com seus alunos. O que o senhor tem sentido? Ou o que os alunos conversam com o senhor sobre esse período? Porque essa geração está vendo isso, nós, né? Estamos de uma outra geração, nunca vivemos isso, né? Imagina esses alunos com 20 anos, 21, 22, 23, 24 anos, 19, 18 anos.
que nunca foram acostumados a terem que ficar em casa, né? Queria saber do senhor como é que o senhor tem sentido o comportamento dos alunos nesse período. O senhor teve que muitas vezes parar uma aula para ter que conversar com um aluno porque perdeu um parente. Como é que está sendo isso nesse período, professor? Pois é. A Covid, né, o próprio medo de chegar a ser contaminado tem levado. Eu vou só estabilizar aqui, porque a gente está tendo uma. Fique à vontade. Só um minutinho. Tá? Então, olha só. O medo de se contaminar, né? A pandemia, ela tem levado as pessoas ao isolamento, né? E esse isolamento tem levado a alguns sentimentos e emoções negativas, né? Medo, tristeza, raiva, solidão, a ansiedade, o estresse. Então, isso é o que as pessoas normalmente colocam como estou reinventando a minha vida, né? E aí, quando você vê isso do ponto de vista de vida ou morte, que a gente estava falando, que nós, digamos assim, é o tema que nos foi colocado, tem gente que parou de viver. Por quê? O que é nossa vida? A nossa vida é acordar de manhã, tomar banho, alguns, né? Ir para a escola, né? Chegar na escola, interagir com os coleguinhas, esperar a campa, sair, voltar, almoçar, ir ao inglês. Então tem todo um planejamento que tu faz, né? Diariamente. E esse planejamento, ele chama-se vida. Essa é a tua vida. Por isso que, infelizmente, a mãe que perde o filho, ela diz assim, o meu filho, depois que ele foi embora, ele era a minha vida. E ela deixa de viver. Tá? Tem um autor, o Rubens Braga, ele diz assim, nós não temos medo de morrer. Nós temos medo de deixar de viver. E deixar de viver é isso. Então, a gente deixa de viver não só pela morte, né, pela falência dos órgãos, a morte biológica, mas a gente deixa de viver por outros propósitos, né? É o amor que foi embora, que você convivia, é o emprego que você não vai mais, né? É a decepção com a religião, quando você vê que os grandes centros éticos era a religião, e aí era a igreja, era a escola, e eles desabaram, a sociedade entrou em convulsão por isso, você vê esses tipos de crime. Então, isso te faz deixar de viver, mas que não é a morte. E é isso que as pessoas hoje falam sobre reinventar a vida, né? Uhum. A resistência ao computador, a esse tipo de relação que nós estamos tendo aqui, a resistência, ela é muito grande. Mas por quê? Porque você não tem a outra. Porque antes, você ficava sexta-feira à noite, mesmo estando rodeado de amigos, você estava assim, conversando do jeito que nós estamos conversando aqui. Então, vejam que não foi reinventado. Nós estamos vivendo outro momento. Tá? Nós estamos vivendo outro momento. Mas a gente já fazia isso. Né? Você já tinha. Né? Só existe um curso no Brasil que não tem aula em EAD, que é o curso de medicina. Todos os outros cursos já têm. E hoje, como as aulas passaram, né, uma nova denominação, aulas remotas, o aluno, será que ele quer a aula ou ele quer interagir novamente com os colegas? Ele quer interagir com o ambiente. Mas por que, quando ele estava nesse ambiente, ele não interagia e ficava neste ambiente que nós estamos aqui? Essa é a grande questão. São as perdas, de um modo geral, né?
Agora, professor, isso aí que o senhor fala me remete a uma outra situação. Que é, o que o cidadão, né, ele tem que fazer para voltar melhor, né? Porque nós estamos numa fase de transição. Não sei nem se eu acredito que a gente pode falar isso. Estamos numa fase de transição entre o que era o antes, né? Temos a época do Covid e o pós, né? O senhor falou dessa questão de processo, de aceitação e tudo. Mas muitas pessoas elas estão aí, né, utilizando esse tempo, né? Algumas de forma bastante eficiente, eu acredito, né? Se atualizando, criando novos produtos, serviços, mas algumas ainda não entenderam, né, o que está se passando. Então, eu queria que o senhor, com a sua experiência, o senhor falasse aqui para a gente assim, o que o cidadão ele pode fazer para tentar melhorar, né, e até mesmo a questão do sentimento, né, não digo nem questão de técnicas de aprendizado em si, não seria isso, mas sim o sentimento dele, né, para ele se avaliar melhor, né? A gente está vendo aí alguns casos sérios de violência doméstica crescendo, de divórcios, né? De brigas, né? Entre vizinhos, pessoas Conflito, próximas. né? Exato. Então, conflitos que estão crescendo bastante. Então, como é que a pessoa ela tem que trabalhar essas emoções dela? Como é que ela pode fazer isso? Pois é. Hoje, a gente precisa valorizar muito mais as nossas convivências reais, né? Então, isso daí é fato. Então, a gente precisa entender e aceitar, lá vem a palavra aceitação de novo, que nem todo mundo vai ter o mesmo comprometimento, a mesma, diremos assim, as mesmas condutas que você tem. Então, o fato de eu me isolar e ficar no meu quarto e alguém ficar na sala rezando, ninguém está errado. Então, isso tem gerado conflito. O fato de eu ficar no pátio, sentado, lendo, e alguém, quando chegar, se aproximar, você colocar a máscara, né? Tem pessoas que não vão querer fazer isso. Então, isso a gente convive normalmente. Por exemplo, tem pessoas que até hoje, né, já virou hábito, mas até hoje ainda andam sem cinto. Colocam o carro na película zero para andar sem cinto, né? Mas você vai ver que as mudanças de hábitos, vamos colocar aqui a mudança rápida de hábito. Antigamente era a chave do carro e a carteira. Sim. É isso, para a gente sair. Numa linguagem bem machista, vou dizer assim, nós homens, nós pegávamos a chave do carro e a carteira. Hoje em dia a gente pega a chave do carro, a carteira e o celular. E outro dia eu me peguei, né? Chave... Acredito que aí travou a imagem com... A máscara. Professor, peço que o senhor repita aí que está travando Voltou, aqui o seu... né? Está travando. O senhor estava falando aí primeiro, né? Que o senhor se pegou com a chave, o celular e a carteira. E agora? A carteira. E agora? Quem é o quarto elemento? A máscara. Álcool. Máscara, álcool. Né? O álcool. Quinto que antigamente elemento. no seu carro. Então vejam que o que seria, né? A pergunta foi assim: o que hoje é possível fazer para melhorar isso daí? Criar uma nova rotina. Você precisa criar uma nova rotina, se adaptar. Essa palavra adaptação, ela foi bem colocada pelo professor Plínio, que ele disse assim: o vírus se adaptou e conseguiu entrar na célula humana, porque nos outros animais ele já estava, não é isso? Então, nós humanos, nós ainda não conseguimos, né, nos adaptar àquilo que ele nos determinou.
E aí vem um grande questionamento, né, professor? Se eu estiver errado, me corrija, professor. Né? Me diga aí, por que que nós, humanos, sempre achamos que nós somos os melhores dentro da escala zoológica? Se um vírus veio para dizer, olha, calma aí, não é bem assim, não é verdade? Então, cada um vai se apoiar naquilo que acha mais conveniente. Tem quem se apoie na religião, né? O senhor colocou, professor, aí. Tem uns que se apoiam no trabalho, tem outros que estão, aí sim, tendo novas atividades diante de um trabalho que foi uma perda, né? Você teve perda no trabalho, mas você criou uma nova situação. Por exemplo, hoje você tem os restaurantes todos, né, de um modo geral, né, fornecendo via Vendas como é que a gente online, né? chama? Delivery. Delivery. Vendas online, delivery, todos. Por quê? Tinha alguns que a gente chegava e não conseguia entrar, não é isso? Será que depois disso nós vamos ter o quê? Uma nova visão de restaurante? Ou a gente vai voltar a ter esse restaurante tradicional que a gente ia, ficava aguardando? Você está entendendo? O mundo vai ser diferente. Evolução significa mudança. Se é para melhor ou se é para pior, o corona chegou para mostrar essa evolução. Inclusive, Né? professor, na Europa, não sei se vocês já viram, alguns restaurantes, não sei se é em Portugal, estão fazendo tipo estufas de vidro para as pessoas Placas, né? Eles poderem fazem entrar. aquelas placas. Placa. Isso. É. Mas, olha só, depois de uma vacina, nós ainda vamos ter isso? Depois de um tratamento. Porque eu diria, professor Tom e professor Plínio, eu diria o seguinte, qual é... A gente, quando discute psiquiatria, a gente discute muito isso, né? A morte, quando a gente discute a morte, a gente discute algo desconhecido. Né? E isso gera para a gente ansiedade. Por isso que Rubens Alves diz que ninguém tem medo de morrer, tem medo de deixar de viver. O que é lá do outro lado? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, no momento em que a gente hoje tem medo do Covid, na verdade nós temos medo de quem? Do desconhecido. Nós conhecemos, muito bem colocado pelo professor Plínio, nós conhecemos o que eles chamam de genoma, né? Qual é o gene, onde a célula vai, o que ele faz. Mas me diz uma coisa, qual é o tratamento para isso? Já tem tratamento? Se já tiver tratamento, né, o que é que vai acontecer? Automaticamente, nós vamos estar, ufa, agora a gente pode ir para a rua porque já tem, né, numa linguagem popular, já tem remédio. Se já tem remédio, eu já posso me expor. Todo mundo quando fala, eu tenho medo de pérfuro cortante. Tem medo de quem? Tem medo da AIDS, não é isso? Quantos anos nós temos hepatite B que mata? Vixe. Né? Então vejam que o maior problema aí, esse é o meu ponto de vista, tá bom? O maior problema aí é o desconhecido, que nos gera ansiedade. E essa ansiedade nos leva, né? O homem por si só, ele tem dois compromissos sérios com a sociedade, que é luta ou fuga, né? Ou ele corre ou ele vai para cima. Mas como que tu vai para cima do desconhecido? O que é que tu faz? Tu foge. Né? O homem das cavernas, o homem lá de Neandertal já tinha esse comportamento. E aí esse comportamento ele te recolheu. Só que o homem, ele por si só é um ser gregário, né? Um ser que precisa conviver. E aí nós estamos reinventando isso aqui. Mas será que depois de 2 anos nós estaremos fazendo essa mesma situação ou estaremos no auditório? Professor, espero sinceramente que a gente esteja no auditório. Bom, Pois é. Eu queria agradecer a presença aí do Dr. Plínio, pela sua brilhante apresentação aí sobre essas demandas aí, né? Professor Leopoldo também. Queria agradecer a você que está assistindo esse vídeo, né? Esse aqui é um projeto da Amazônia Tech, né?
dentro de um projeto aí de combate ao Covid, que a gente está chamando de Convida, que é realizado pela Amazônia Tech, a União Pará e a União Brasil. Né? Esse projeto ele visa fazer a distribuição gratuita de face shields e álcool em gel para várias comunidades aqui da Amazônia. Né? Então, acesse aí o nosso link, estão aqui embaixo. Participe, contribua aí. Muito obrigado a todos. Professor Plínio, professor Leopoldo, querem dar algum agradecimento, uma despedida? Fiquem à vontade. Sim, eu gostaria de agradecer, professor Hinton, pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse bate-papo esclarecedor. Professor Leopoldo também, que eu tenho o prazer de trabalhei contigo também, então agradecer mesmo, e não é mais telespectador, né? Internautas agora, né? O pessoal ainda chamava telespectador. Né? Mudou a sinônimia, né? Mudou agora. Então, aos internautas, a quem vai estar acessando esse conteúdo aí na página da Amazônia Tech. Apenas um agradecimento e dizer que eu estou à disposição. Então, se você precisar de mais alguma coisa, mais algum esclarecimento, a gente está aqui às ordens para poder ajudar, de certa forma, e contribuir. Muito obrigado. Um abraço e obrigado mesmo pelo convite. Parceiro do professor Leopoldo também, um excelente parceiro aí. Obrigado também, professor Leopoldo. A gente se vê em outras lives aí por aí. Com certeza, professor. Eu queria só agradecer o convite da Amazônia Tech, né, de estar fazendo essa explanação, colocando esses pontos de vista, que a gente sabe, gente, que um dos maiores problemas da humanidade é justamente a falta de conhecimento, falta de informação. E hoje, ainda há pouquinho eu falei, né, o nosso maior medo é que a gente não conhece o vírus. Professor Hinton, muito obrigado pelo convite, né? Faço jus às palavras do professor Plínio, a gente sempre está à disposição, que o senhor queira, para um assunto que esteja ao nosso alcance. Professor Plínio, que é nosso parceiro também, convivemos numa mesma faculdade. O professor Tom, fique à vontade para nos convidar para essas lives, tá certo? Muito obrigado a você que está assistindo aí. Né? Fique em casa. Né? A maior contribuição, a melhor forma, o melhor remédio para você não contrair é você ficar em casa. Esse distanciamento. Use máscara. Né? E diga assim, o vírus que lute para me chegar em mim. Boa noite. Boa noite. Bom, meus amigos, muito obrigado e uma boa noite a todos.